Fala, amigos do Jesus Friends, estamos aqui mais uma vez nos estúdios aqui da Éfesos Produções, hoje com uma pessoa ilustre aqui, um amigo, uma pessoa que eu vou falar que eu cresci ouvindo ele não vai ficar ofendido com isso, ele não vai ficar, porque ele é o nosso mestre, é um dos mestres nosso na composição, na harmonia e na parte de ministração, louvor. Vejo ele que é pai do Ariel, Samuel, casado com a pastora Ângela. Olha, a mulher bota quente, hein? Bota quente. Bem-vindo, pastor Luiz Arcanjo. Que alegria, né? É verdade. Que bom, queridos do Jesus Friends, que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria poder estar aqui com você, Caê. Que alegria. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz e quando eu soube que você estaria aqui na Europa, a gente já falou, não, agora nós estoura. Mas, pastor, que alegria, sério mesmo. Eu estou muito feliz, junto com a nossa equipe aqui da Éfesos Produções, do Jesus Friends. Você é o primeiro cantor gospel, né? Que vem aqui nesse programa. Eu sou a primícia? Você é a primícia. Você é a primícia, ó. Fresquinho aí do céu, chegou do Brasil com tudo aí na mão, com aí o acervo aí de repertório aí que está explodindo para todo lado. E eu queria começar contigo falando já sobre as canções que marcaram época. Essas aí são... E tem uma história, né? Cada canção tem história. A gente já ministrou junto aqui em Lugano, né? Lugano ontem. Eu tive a honra de estar aí, ó. Tá ministrando com o Caê. Caê tá aí, ó, no Zé. Tá com isso, rapaz. E ministramos juntos. E onde você ouviu alguns testemunhos, né, de algumas canções. Caê, eu costumo dizer que nós fomos muito, muito privilegiados, assim. Sim. Fomos muito presenteados por Deus. Né, de verdade, eu atribuo tudo isso. Ainda há pouco, né, a gente terminou de ministrar um culto ainda há pouco, e veio um rapaz do louvor me perguntar, pastor, como é que foi, como aconteceu isso na vida de vocês? E eu contei um pouquinho, né? Eu falei, olha, a gente estava vivendo um tempo de avivamento no Brasil, né? Eu estou falando de 25 anos passados. A gente estava vivendo um tempo de avivamento no Brasil, e principalmente no meio do louvor, onde diversos ministérios de louvor estavam sendo, tremendamente usados para sacudir a nação, né? A gente tinha lá o Diante do Trono, o Casa de Davi, o Santa Geração, David Keelan, e a gente via o quanto Deus usava aqueles homens e mulheres de Deus, né? E alguns deles iam lá na igreja. Nessa época nós congregávamos no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, e acontecia da gente ver milagres, Deus operando no meio do louvor, e o pastor ele quis ter um grupo de músico em tempo integral para buscar ao Senhor, porque ele entendia que, despretensiosamente, aquilo não ia acontecer. Precisaria de muita busca para que Deus começasse a se manifestar ali também, daquele jeito. E olha, ele não estava errado, não. Foi o que aconteceu, né? Deus ele separou um grupo de músico em tempo integral para buscar o Senhor. Eu sou feliz de estar no meio daquele grupo. Nós tínhamos um expediente pela manhã e nos dedicávamos a isso, a orar, a oração, a jejum, a leitura da palavra. E foi no meio disso que o Senhor começou a nos dar canções. As nossas canções, elas, em sua grande maioria, elas eram resultado das nossas orações, da nossa busca, daquilo que Deus comunicava com a gente ali no meio dos louvores, né? Das direções, das coisas que Deus comunicava, direção para a nação, para a nossa cidade. Enfim, era o nosso clamor, eram nossos clamores. E essas canções, como eu disse, eram nossas orações como essa, ó. Você lembra dessa canção? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Enfim, isso era uma oração que nós fizemos ao Senhor. Em que momento essa música chegou na sua vida?
Então, nós queríamos, nós já havíamos gravado o CD Toque no Altar. Num CD, essa música ela é do CD Olha Pra Mim, né, que veio anos depois. Nós já havíamos gravado o CD Toque no Altar, mas o Senhor havia nos dito que nós não seríamos de uma gravadora. E aí, como é que se divulga um CD? Eu estou falando de 22 anos passados. Uau. Né? Como é que se divulga um CD? A internet não é nem de longe o que é, não era nem de longe o que é hoje. Né? Era muito difícil você conseguir fazer uma música chegar sem estar numa gravadora. E aí Deus estava nos dizendo que era Ele que faria, que nós não iríamos, não deveríamos ficar igual loucos correndo atrás, sabe? Como a maioria das pessoas faziam. Ele falou, deixa eu fazer. Então, mas ainda assim, apesar de Deus ter nos dito que nós não seríamos de uma gravadora, nós não nos dávamos por vencidos e queríamos fazer na força do nosso braço. Nós fomos, sem sermos convidados, nós fomos para uma conferência lá na Bahia, em Porto Seguro, que era a conferência da visão celular, no modelo dos 12, G12, né? Uma conferência que juntava, sei lá, 20 mil pastores, talvez, e do Brasil todo, né? E eu me lembro que a gente, como eu disse, não havíamos sido convidados, mas achávamos que se algum pastor daqueles que conheciam as nossas canções, se eles nos virem lá, eles já estava em rádio, já, né? Não. Estava começando muito devagar. Sim. Porque tinha aquele negócio, né, de pagar, do jabá, né? Então, ainda não estava assim no Brasil, não estava, não. E aí, fomos, primeiro dia, era o pastor Sóstenes Mendes que estava ministrando. E aí, primeiro dia, nós entendemos que não teríamos oportunidade. Segundo dia, chegou a pastora Ludmila Ferber e ela ministrou divinamente, explodiu aquele lugar. Só tinha águia ali. Só. No terceiro dia, irmão, chegou diante do trono. Meu Deus. Na época daquela música, Preciso de Ti, que essa música aí varreu o Brasil, né? Foi. Então, amado, terceiro dia diante do trono, e a conferência acabava, isso era um sábado à noite, e a conferência acabava no domingo. E aí eu lembro que a gente voltou pro hotel bem frustrado, né? Vocês investiram o dinheiro de ir e tudo? De ir tudo, mas só que assim, a gente não tinha dinheiro, né? Investimos que não tinha. E aí eu me lembro de voltar pro hotel bem frustrado e o Senhor, ali no hotel, Ele começa a falar comigo. Nós, esses 3 dias, nós não estávamos ali adorando, não estávamos ali, sabe? E estava um mover de Deus, mas nós não conseguíamos nos envolver naquele mover, porque nossa expectativa estava na coisa errada. Nossa expectativa estava em mostrar, sabe, o nosso trabalho. E aí, quando eu consegui, parar um pouquinho, o Espírito Santo me fez essa pergunta: para quem são essas canções? E eu parei para pensar e falei, essas canções são para o Senhor. E ele não falou mais nada, só isso. Para quem são essas canções? E aí eu comecei a pensar cá comigo, será que eu não estou satisfeito do Senhor ter aceito? E eu me dei conta que não. Eu me dei conta que só o Senhor aceitar já não me bastava mais. Né? Eu queria mais. Eu queria o aplauso dos homens. Uau. Eu queria o reconhecimento dos homens. E aí, amado, eu fiquei muito triste por me dar conta que a gente nem tinha começado e já estava se perdendo, de que tudo aquilo que nós dizíamos para o Senhor no secreto das nossas orações já estava se perdendo. Né? No início ali já estava. No início já estava. E eu me lembro que eu fiquei. E essa canção foi uma oração que nós fizemos quando nos demos conta disso. E aí nós compartilhamos, eu compartilhei com os demais. Sim. E nós fomos orar e pedimos: Senhor, não precisa mais. Não precisa mais, a gente não precisa tocar nessa conferência, eu não preciso mais ser reconhecido por ninguém, a minha glória. Eu me dou por satisfeito se só o Senhor conhecer esse CD, entendeu? Era isso. Então, isso eu acho que essa música, eu acho que ela tem que ser verdade, ela é uma verdade assim, nos dias atuais também. Sim. Porque é uma canção que a gente fala assim, canções que marcaram época, não, mas a verdade da canção, ela é originalmente dos nossos dias. Ela é atual. Ela é atual. E é o que tem acontecido hoje, né? É isso. Essa é uma canção, ela é uma das canções de nossa vida, né? A gente luta para que ela permaneça sendo verdade. Sim.
para que ela permaneça. E devo confessar que muitas vezes, né, o maligno sempre vai tentar arrancar o seu coração e te desviar do propósito, assim como foi com Jesus. Né? Jesus faz um jejum de 40 dias, depois de 40 dias aparece um maligno lá, e ele sempre vai tentar mexer com a tua identidade. Sim. O que ele diz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, ele sempre vai querer, dúvida, né? sempre vai querer pôr em dúvida a tua identidade, aquilo que você é, ou aquilo que você nasceu para ser. Se tu és, ele vai tentar mexer com isso sempre. Então, essa questão, ele vai sempre tentar mexer aí. Ele sempre vai tentar mexer no ego do cantor. Ele sempre, o artista, então, amado, assim, ele vai mexer, vai cutucar o teu orgulho, o teu ego, vai sempre mexer, querer que você se exponha mais do que você deve se expor, que você se mostre mais do que você deva se mostrar. Isso é uma guerra, queridos. Estou falando para cada um dos cantores aí da igreja, os músicos da igreja, é uma guerra constante. Não, com certeza. A gente vê, né? Os que começam e terminam muito mal, né? Eu acho que Deus alertou você com essa canção. Eu acho que não só você, assim, toda a sua equipe, mas ele estava querendo alertar uma geração. Sim. Porque nós estávamos conversando sobre isso, né? A geração que tem vindo, que às vezes são gerações artificiais, a gente tem visto isso, né? Sim. Tem visto muito isso no mercado hoje, né? Tipo, vamos falar assim como um mercado musical que, infelizmente, tem corrompido as pessoas, porque elas não sabem até que ponto é Deus que está levando elas. Pois é. Em certos lugares. Eu estava dando exemplo aqui de Jesus. Primeiro ele tenta fazer Jesus satisfazer uma necessidade sua. Mata a sua fome. Se você é o Filho de Deus, se move para resolver seu problema, mata a sua fome. Depois ele leva Jesus para um pináculo, né? Sim. Aí olha só como é que é a coisa. Para o deserto, quem levou Jesus foi o Espírito Santo, foi o Senhor que levou. Mas para o pináculo já não foi o Senhor. A Bíblia diz que foi Satanás que levou Jesus para o pináculo. E aí ele tenta fazer... O que ele tenta fazer lá? Tenta fazer Jesus se exibir. Sim. Fala, se você é filho de Deus, pula daqui. E pede para os anjos te ampararem. Ou seja, mostra que você tem poder, se exiba, mostra que você sabe, mostra que você toca pra caramba, mostra que você sabe, mostra que, sabe... Suas habilidades, faz alguma coisa. Exatamente, mostra as suas habilidades. Não é que é pecado você tocar bem, não. Muito pelo contrário. Em nome de Jesus, músicos, voltem a estudar, músicos do Brasil, em nome de Jesus. Né? Sim, toque bem, certeza. Faça o melhor porque é para o Senhor. Mas não é isso que eu estou falando. Você é capaz de entender. Ele sempre vai tentar fazer você se exibir, afagar o seu ego. Entendeu? Sim. Mostra para você que você é capaz. Então, e depois ele tenta Jesus com dinheiro, com riquezas. Né? Ele fala, quando ele viu que sabe, não, ele não vai se exibir, ele não vai ceder nisso aqui, ele sabe quem ele é, então vamos lá, vamos oferecer um troço que ninguém, dinheiro, riquezas. Sim. Então, isso aí na vida, sabe, na nossa vida, na vida do ministro de Deus, seja ele pastor, seja ele músico, sempre vão bater nessa tecla. O maligno sempre vai bater nessa tecla aí e precisa que o nosso coração esteja guardado em Deus. Eu ressalto a necessidade, querido. Como eu disse, sempre me perguntam como é que a gente começou e eu falo que essas canções, elas são a nossa verdade. Sim. Elas são as nossas orações, são as nossas marcas, são as nossas... Sabe, nossas experiências com Deus. Né? O que acontece hoje muito é muita gente cantando experiências alheias, sim, que não são suas verdades. É verdade. É pecado regravar música, pastor? Não, não é. Mas, poxa, você vê um monte de gente que não tem marcas, que não tem, sabe, que não passou por experiência nenhuma, histórias, não tem história, não tem nada. Não tem processo. Não tem processo e ele, sabe, e ele canta coisas alheias, experiências alheias, que não são verdade na sua vida. Tem gente que não tem o dom de compor, e ele é só um intérprete. Porém, ainda assim, amado, tem que ter marca. Tem que ter ali. E outra coisa, você tem que saber o que é que... Não pode ser só assim, fulano, me dá uma música. Não pode ser só assim. Você tem que saber para onde o Senhor está te direcionando. Você tem que saber o que é que o Senhor quer. Eu entendo que cantar, amado,
que o cantor, o intérprete, ele é um profeta, ele é alguém que ele é uma voz, ele vai profetizar. Então, amado, você tem que ter experiência com Deus para saber exatamente para onde, o que é que Deus está dizendo. Não, senão é complicado. Eu já vi muitos cantores assim em estúdio, assim, ouvindo a sua história, eu gosto muito dos bastidores, você contou algumas histórias, experiências suas, os processos na qual as músicas foram surgindo. Eu já vi muitos cantores assim iniciar dessa forma e chegar no momento de eu tenho que entregar um disco. Agora eu preciso de entregar uma matriz. E virar uma coisa artificial, sabe? Então, é disso que a gente sempre fugiu. E de verdade, fugiu mesmo. Para você ter noção, agora, nós estamos 9 anos sem lançar um CD inédito. Sim. Inédito. A gente vai lançar um CD inédito agora. Sim. Porque eu entendi que, poxa, se o Senhor não está te dizendo nada, fica quieto. É simples assim. É difícil isso? Se o Senhor tá a gente tirou um tempo para eu sou pastor hoje de uma igreja e a gente está cuidando de gente, e se o Senhor está direcionando para esse momento, eu não quero ser escravo do mercado de eu tenho que lançar um CD por ano, eu tenho que lançar uma música, porque senão, amado, aí já não é mais um ministério, aí é só uma carreira. Perde, né? Perde a essência. Aí é só uma carreira. Eu já vi cantor chegar no estúdio e fazer assim, ó, começar faz alguma coisa aí. Aí o músico começar a tocar aqui, ele na hora já ok, vamos lá. E eu ficar assim, falei, não é isso. Desse jeito? É desse jeito. Aí não, aí eu falei, não, aí não. Pra mim não dá. Não, e eu vi que depois disso aí já não passou dali, você tá entendendo? Então, quando eu ouço pessoas assim, que nós temos o respeito como você, e alguns cantores que têm esse legado, sobre isso que nós vimos falando, né? Sim. A gente fez 6 horas de viagem hoje da Itália aqui para Genebra. Verdade. E falando sobre legado. Eu estava ontem ainda, a gente falava sobre sucesso, né? Sim. Sucesso, a raiz da palavra sucesso vem de sucessão, né? Sucesso vem de sucessão. Se aquilo que você está fazendo não vai deixar um legado, não vai deixar sucessão, não vai deixar sucessor, não vai deixar gente para continuar aquilo que você começou, você não teve sucesso. Se os filhos que você está criando, se você tem filhos e se os seus filhos vão deteriorar no meio do caminho, você não teve sucesso. Faliu, né? Você faliu, você não teve sucesso. Então, sucesso vem de sucessão. O ministério de Jesus foi um ministério bem sucedido? Sim, oxe, até hoje. Ele morreu há 2000 anos e ressuscitou há 2000 anos. E aí, amado, até hoje, tá aí, ó, gente seguindo e continuando aquilo. Tá aqui, ó, irmãos, na Suíça, pagando um preço para fazer aquilo que ele mandou. Hoje, isso é sucesso. E hoje nós tivemos essa comprovação aqui, porque a gente veio falando muito sobre essa nova geração que muitas vezes não conhece a história de vocês e de tantos outros cantores, ministros, né, que surgiram. E hoje aqui nós vimos ao contrário, né? A molecada cantando e tocando suas músicas. E ali a gente vê a geração, tinha criança de 11 anos ali no louvor, fazendo parte. É isso, a gente dá glórias a Deus por isso, né? A gente vai no Brasil também, né? Às vezes a gente está em alguma igreja ou em algum evento e a gente para ver, a gente vê desde os senhores, da senhorinha, até a criança. Até eu falo, meu Deus, será que essas crianças são obrigadas a ouvir esse louvor em casa? Como é que essa criança sabe cantar essa música? Aí, ó. Mas essa é a nossa, essa eu acho que é a nossa coroa. Porque se você pensa em estar no meio para ser o mais famoso da mídia, para ser o cara do hype, assim, para ser o cara, sabe, mais badalado da internet, para que a sua rede social seja virada, você tá no caminho errado. Eu sinto muito em te informar, mas você está no caminho errado. Porque não é atrás disso que a gente deve estar. Então, assim, eu me sinto muito realizado. Hoje, nós não somos os mais famosos da internet. Não somos. Nós não somos a rede social, mas amado, eu me sinto muito realizado quando semana retrasada eu estava em São Paulo, em uma igreja, e vem um rapaz um pastor, falar comigo, olha, eu aceitei Jesus na cadeia, ouvindo a sua música. Meu Deus.
Eu aceitei Jesus na cadeia ouvindo a sua canção. E assim diverso. Aliás, tem um pastor que ele vive até por aqui, pela Europa. Ele aceitou a Jesus no presídio de Bangu em um Natal, quando nós fomos ministrar para os presos no presídio de Bangu em um Natal. Eu estou falando de 20 anos passados, mais ou menos. Hoje ele é pastor e é um evangelista. Então, a semente foi lançada. Para mim, isso é sucesso, amado. Nossa. Isso é sucesso. Meu coração queima para que essa geração aprenda isso. Porque a gente tem hoje tanto recurso. Se a geração de hoje tiver essa mentalidade e esse coração com os recursos que nós temos, você está falando aí... Nossos recursos eram limitados. Eram escassos. Você está falando sobre aprender, o exemplo. Tocar um instrumento. Sim. Hoje a molecada tem YouTube, tem Hotmart, tem tanta coisa. E a gente fazia o quê? A gente, meu Jesus, a gente se esforçava. A gente, primeiro, não tinha instrumento bom. Não tinha instrumento bom, era tudo instrumento ruim. Segundo, era tudo limitado. Para comprar um livro de acorde, eu lembro daquele dicionário de acordes do Almir Diak, que era caro. E aquilo ali, pelo menos a minha família era muito pobre. Sim. Muito. A minha família, para chegar na linha da pobreza, ela tinha que subir uns 10 degraus. Mano. A gente vivia abaixo da linha da pobreza. De verdade. Então, assim... Hoje não, hoje está tudo na mão, cara. Hoje tem vídeo na internet de graça, com aula, ensinando acorde, ensinando. Sim. E eu vejo tão pouco esforço assim, da garotada em querer aprender. Eu queria que na minha época tivesse isso aí. Se fosse. Nossa, não. Mas Então, eu acho até isso. Eu fiz uma escola de música lá na igreja agora. Eu falei, não, a gente também às vezes cobra, mas a gente está falhando. Eu falei, então vou botar a escola de música e eu tô insistindo com os músicos da igreja. Não, agora vocês vão aprender direito. Porque sua responsabilidade é maior, Deus me deu essa palavra sobre sucesso e sucessão, e eu falei, rapaz, eu tô falhando. Eu tô cobrando, mas eu tô falhando. Então a gente vai ter que deixar a sucessão, a gente vai ter que deixar uma geração de música que toque bem. E a sua responsabilidade com isso é maior ainda, né? Pois é. Porque, inclusive, você é pastor há quanto tempo? Ministério sobre as Águas? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Como que surgiu, assim, esse projeto? Na verdade, eu sempre fui muito apaixonado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Sempre fui muito apaixonado. Eu fui para o seminário com 17 anos, querendo ser um grande pregador do Brasil daquela época, um camarada que era fantástico e eu tinha muita admiração por ele. E eu fui, querendo ser ele. E acaba que termino, mas eu não queria ser pastor. Na verdade, eu queria só ser um pregador. E eu lia, sempre tive o hábito. Sim. E eu acho que essa facilidade, né, de compor vem muito daí. Eu sempre tive o hábito de ler, eu sempre li muitos livros. Desde, não sei de onde veio, desde de adolescente, eu sempre gostei muito de ler. Né? De ler tantos livros, de ler a Bíblia e tal. E quando eu saí do seminário, eu nunca quis ser pastor. Mas naquela época, eu estava com 20 anos, o pastor queria já que eu dirigisse uma congregação. Eu falei, não, pastor, não quero nada. Eu, músico, eu queria ser músico e músico que pregava. Né? Eu sempre fugi dessa ideia do chamado, né? Sim. Né? Do chamado pastoral. Só que em resumo, quando eu olho para trás hoje, eu falo, que bobo que isso foi, né? Porque eu já pastoreava, eu já apacentava. Porque eu sempre fui líder de adolescentes, depois líder de jovens, líder de músico. Sempre cuidei muito de gente, ia visitar o que estava ruim, ia atrás daquele que não queria mais congregar. Sempre fomos muito evangelistas. Então, assim, na verdade, eu não tinha o título de pastor, mas eu já estava pastoreando. Já estava no... Depois, na época do Ministério Apacentar, eu tinha célula, eu cuidava de gente, eu, liderava muita gente. E nessa época eu estava morando na Ilha do Governador, e para onde eu me rodava no Brasil, Deus sempre usava profetas para falar sobre essa questão do meu chamado. Então eu sempre fugia da questão do chamado pastoral, né? Mas, ao mesmo tempo, para todo lugar que eu me mexia no Brasil, sempre Deus usava algum profeta para falar. E não era qualquer... Eu só tenho muitas... eu sou muito
criterioso. Criterioso com essa questão de palavra profética. Sim. Então, Deus sempre usou os caras que eu mais respeitava. Assim, ele não sempre usava, não era qualquer um. Então, era gente que eu respeitava e falava, meu Deus. E o último que ele usou foi o pastor Luciano Subirá. Né? E o pastor Luciano Subirá talvez nem saiba o que ele estava sendo usado naquele dia para dizer algo que Deus já estava me dizendo. A gente fez uma conferência chamada Sobre as Águas, na igreja onde eu congregava, que era na Iaúque, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E nós fizemos uma conferência lá e o último pregador foi o Luciano Subirá. E ele me chama no meio do culto e ele libera uma palavra. Ele diz, por que é que você está retardando o que eu estou mandando você fazer? Você sabe o que você precisa fazer. E ele falou, olha, Jesus, o Senhor mandou eu te dizer que se você não fizer aquilo que ele já te mandou fazer e você sabe o que precisa, ele disse, vai passar de você. Essa palavra aí foi essa, vai passar de você, me deu. E o medo, né, a assídia, né, é o pecado de você não aceitar o chamado. Isso me causa pavor, então eu falei, não, agora eu tenho que aceitar. E eu fui orar ao Senhor, o que ele queria. Na minha cabeça, eu ia abrir e aceitar uma congregação da denominação que eu estava aí, que era uma denominação, poxa, muito legal, eu amo os pastores até hoje e tal, mas não, Deus falou, olha, você vai voltar para Nova Iguaçu e vai dar continuidade a algo que eu comecei na vida de vocês lá. Eu tenho um mistério para a vida de vocês lá. E eu conversei com o pastor, ele entendeu e soube, e eu fui para lá, abençoou, nós fomos. Começamos há 8 anos e estamos lá. Deus tem operado, não tem sido fácil, né? Não é nada fácil, o ministério pastoral chama... Meu Deus, eu pensava que era... Eu já sabia que era difícil, mas eu não sabia que era tão difícil assim, meu Deus, o ministério pastoral. Mas o Senhor tem dado graça. Tem sustentado, né? Tem. Que bênção, a gente fica feliz também sobre isso aí é mais uma coisa muito importante na nossa vida, porque existe também as estações, né? E quando a gente aceita vivê-las, né? Sim. É muito importante. Não quer dizer que o seu legado está aí. Sim. Estamos te acompanhando na Europa aqui, a gente vê que por onde você passa, assim, Deus tem... pessoas têm contado testemunho, têm testemunhado de que foram ministradas através de canções, através de composições, né? Que Deus tem te dado. Agora, uma coisa que eu sempre me perguntei, e eu vim com você, assim, sabe, querendo te perguntar, falei, não, no podcast eu pergunto. Como surgiu o nome Luiz Arcanjo? Eu acho que é a pergunta que todo músico gostaria de fazer para ele. A maioria das pessoas acha que o Arcanjo é sobrenome mesmo. O que acontece? Foi no ano de 98. Deixa eu ver. Tem que fazer conta aqui para saber. Eu sou de 74. Eu estava com 24 anos e eu fui participar de um festival de música que acontecia todos os anos. Era o Festigraça 98, do Paulo César Graça e Paz. Eu não sei se você já ouviu falar. Lembro. Paulo César Graça e Paz era um radialista que tinha no Rio de Janeiro. Nessa época, a gente não tinha nem sonhava com o toque no altar, com a apacentar, com nada disso. Então, e ele fazia um festival de música. E como eu falei, eu já na adolescência eu já gostava de escrever, já gostava de canetar, né? De canetar. Sim. E eu fiz algumas músicas, mas eu não achava que eu tinha condição de ganhar. Eu fiz algumas músicas e falei, olha, o pessoal falava, cara, tua música é boa, vai lá, se inscreve. E eu não me inscrevia. Um amigo foi lá e me escreveu escondido. Olha aí. Eu falei, cara, tu não fez isso não, eu não vou, ele vai, eu não vou, vai. Aí eu montei uma banda. E aí, como é que é o nome da banda? Para mim ia ser a banda, não ia ser o Luiz, eu solo. Como é que é o nome da banda? Um dos prêmios do festival era participar da gravação. Tinha um CD que eles gravavam do festival e o ganhador ia participar. Os ganhadores iam participar desse CD. E aí, como é que é o nome da banda? E eu estava lendo não sei o quê, falo o Arcanjo. Falei que o Arcanjo, o nome da banda é Arcanjo. Arcanjo era seria o nome da banda, né? E aí, cara, eu escrevi 3 músicas no festival. E 2 o Arcanjo ia cantar e uma amiga minha ia cantar sabe, as 3 músicas foram só passando pelos as fases do festival. Sim. E foram para as finais, as 3 músicas.
E não é que as 3 músicas ganharam, uma em primeiro, uma em segundo e outra em terceiro? As 3 de vocês? As 3. Uau! As e era 3. tudo composição sua? Tudo composição minha. Uma era Javé, o nome do... Javé, é o Senhor, é o bem, é a luz, é a razão. Isso, perdoa, gente, isso foi na adolescência, era reggae. E aí, rapaz, ganhamos. E os jurados era a galera do Rebanhão, do Sinal de Alerta, era só gente boa. Falei, rapaz, eu acho que a música é boa mesmo. Eu acho que eu... Só faixa preta na... Eu acho que eu sei escrever música. E aí... O Graça e Paz falou, que legal, poxa, você... E aí falou, ó, vai entrar as 3 músicas no CD. Agora, como é que você quer que bota o nome... Você põe que nome? Luiz Silva? Aí falou, não, Luiz Silva não é legal, não combina com você. E eu, um negão com cabelo meio black e tal. Não, Luiz Silva não combina com você. Cara, tem que ver outro nome aí. Luiz o quê? Qual é o nome da banda? Eu falei, Arcanjo. Falei, Luiz Arcanjo. Batizaram. Pronto, ele me batizou de Luiz Arcanjo e ficou Luiz Arcanjo. Não, legal a história. Hoje as pessoas acham que meu nome é Luiz Arcanjo. Mas acabou que eu registrei meus filhos como Arcanjo. É mesmo? Ariel Arcanjo e Samuel Arcanjo. Aí, que legal, pai. O Elias, né? Elias aí, falou pra mim, aí, Caê, tá vindo aí eu peguei o nome, né, pra gente fazer o negócio do hotel lá. Aí ele mandou seu nome, ele falou assim, de Arcanjo ele não tem nada. Ele vai ver só ele. Elias, vamos pegar o Elias. Pastor, mas que legal. O projeto do samba. Rapaz, na verdade, que negócio lindo, hein? Na verdade, não é do samba. O que acontece? Eu cresci ouvindo, né? E aí eu acho até que a gente precisa falar um pouco disso. Sim. Eu vim de uma geração que cresceu ouvindo João Alexandre, Sérgio Pimenta, Sim. que ouviu Paulo César do Logos, que ouviu, sabe, homens que, poxa, o nível de composição era muito elevado. Gladir Cabral, né? Sim. O nível de composição era muito elevado, poética, sabe, muito elevada, harmonias muito rica, né? Ricas. E, de repente, eu vi isso tudo morrer. Vi isso tudo desaparecer. E eu me perguntava, poxa, do Grupo Logos, né? Sim. Eu me perguntava, mas, meu Deus, por que não se adora ao Senhor com a musicalidade brasileira? Sim. Né? Tem um amigo meu que diz que quando o Senhor chamar as nações diante dele, os africanos vão chegar com seus tambores tocando lá suas, sabe? Os hispanos vão chegar tocando flamenco, os americanos vão chegar tocando blues, rock, jazz, sabe? E quando chamar os brasileiros, o que a gente vai tocar? A gente não vai tocar... O que é que a gente vai tocar, meu pai? É o que tá aqui dentro, né? Que pulsa. Não, mas a gente não toca música brasileira no Brasil. É verdade. E isso sempre me incomodou. Me incomodava demais. E aí eu comecei a compor. Eu fiz uma música chamada Samba pra Deus. Que música linda. Samba pra Deus, que diz assim... Vai lá. Quando eu era menino, eu quis cantar samba pra Deus. Ouvi, mas alguém cruel me disse e que Deus não gostava de samba. E aí, o meu coração menino chorou. E o que eu vou cantar pro meu Senhor, se meu samba era o meu melhor, me senti frustrado, triste e só. Chorei escondido enquanto isso desistia, cantando pra Deus e batendo na lata vazia. Eu não saberia explicar a certeza que vinha, que Deus lá do alto ouvia, gostava e sorria. Deixa eu cantar do jeito meu, e se eu dançar vai ser pra Deus. Quem pode dizer o que é isso? Alguém que sentiu. Deus ouve além de uma canção, sabe o que vem do coração. O que há de errado em cantar o som do Brasil? Bom,
É mais ou menos isso aí. Mas isso foi... A história da música é o seguinte, a gente foi criado numa igreja muito rígida, e eu pegava a latinha e ficava cantando só o poder de Deus, tocando em samba, meu pai falava, ó, não pode tocar isso. O meu pai falava, não pode. E a música diz, quando eu era menino, eu quis cantar samba pra Deus. Ouvi, mas alguém cruel me disse que... O alguém cruel é meu pai. Eu falei com ele, ó, pedi licença poética pra... Era ele que me dizia que Deus não gostava de samba. Eu falei, onde é que está escrito que Deus não gosta de samba? Fala pra ele. Rapaz, aí eu já falo logo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pois é. Para viver a boa, perfeita, agradável. E aí eu falei, não, já que ninguém... Eu fiquei anos esperando alguém fazer um CD de música brasileira. Como não fez, eu falei, aí eu vou fazer. E eu fiz um CD de música brasileira. Depois, se você tiver curiosidade, digita aí no Spotify, sabe? Você vai achar lá Luiz Arcanjo. É um CD muito bonito. E eu falei para você que a gente tocou essa música... Fui convidado para fazer baixo era uma feijoada com pagode, mas na igreja, né? Um negócio... E os meninos lá de Milão mandaram essa música aí. E eu vi você cantando. Eu falei, não é. Eu falei, não é dele a música. É minha. Rapaz, que lindo, viu? Que lindo. Essa eu dei umas vaciladas aqui na harmonia aqui, que era... Mas o violão também tá... Fala aí, o violão tá... O Caê me ajudou aqui, trouxe um violão que não tá muito... A culpa tá sendo tudo minha, rapaz. O GPS erra o caminho... Eu não vou nem contar essas histórias, vou nem entrar aí. Não, deixa quieto. Senão nenhum cantor vai querer voltar aqui depois. Não põe no susto, não. Mas, pastor, a gente tá muito feliz com a sua participação. Eu sei que você tá cansado. Mano, alegria Você minha. chegou aqui, tem quantos dias já? 4 dias? Cheguei na terça-feira. Terça-feira, né? Não paramos, né? Não paramos. Não paramos. A gente gravamos ontem um videoclipe ali em Milão. Saímos de lá, fomos pro ensaio. Não dormimos direito, já estamos aqui em Genebra. Né? Voltamos para Milão. Para Milão vai ter um concerto. Amanhã vamos estar lá no concerto em Milão. E vai ser muito bom. Eu queria te agradecer muito, de coração mesmo. Eu é que agradeço, cara. Agradeço pelo privilégio. Esse é o primeiro podcast que eu... Na verdade, eu não sou o menino do podcast. Falar menino, né? Porque a gente é tão conservado aí. Profético, né? Você está profetizando isso aí. Um rejuvenescimento sobrenatural. Mas eu fico muito privilegiado de Deus ter me dado essa oportunidade. Primeiro de te conhecer pessoalmente, Amém. né? Eu também cresci te ouvindo. Tu vem com essa... Ai, o camarada... Eu sou menino, hein? Camarada vem com essa... Agora de falar na Itália, eu sou estadionato. Mas, pastor, obrigado mesmo. Eu que agradeço, querido. Agradeço aí ao convite do Jesus Friends. Sim, e uma coisa importante que eu esqueci, O que representa Jesus para você? Essa pergunta que não pode calar no Jesus Friends. O que representa Jesus para... Rapaz, tudo. Representa a vida, representa a alegria, representa a salvação, representa tudo. Socorro, representa destino, representa caminho, tudo, tudo, tudo. Meu Deus, Ele é meu sustento, minha rocha, a minha razão de viver. Amém, que lindo. A minha razão de viver. Gente, Luiz Arcanjo com a gente aqui em Genebra, no podcast aqui Jesus Friends. Deus abençoe você. Quem diria, né, cara? O neguinho lá da Baixada Fluminense está aqui em Genebra. A favela venceu. A favela venceu. Uhul, Nova Iguaçu. Deus abençoe, pastor Luiz. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a todos vocês que estão com a gente aqui no Jesus Friends Podcast. Amém. E até o próximo episódio, tá bom? Fique com Deus.